Olá, eu sou Rafael Fernandes e você está no canal Dívida Express, o seu canal de informações jurídicas para a gestão de passivos empresariais. Se você é empresário ou está envolvido na administração de uma empresa, provavelmente já enfrentou a situação de tentar receber uma dívida que não foi paga. É nesse momento que o conhecimento sobre as ações judiciais como a ação de cobrança se torna crucial. Nós vamos ver agora, nesse vídeo, vamos discutir com profundidade a ação de cobrança, um dos instrumentos judiciais mais utilizados para a recuperação de créditos. Nosso objetivo é que, ao final desse vídeo, você compreenda claramente o que é uma ação de cobrança, quando e como utilizá-la e quais são os benefícios e os desafios desse tipo de ação. Se você já teve dificuldades em receber pagamentos, ou se quer se preparar para situações futuras, esse vídeo ele é essencial para que você possa recuperar seus créditos. A ação de cobrança ela é uma das 3 principais modalidades de ações judiciais usadas para a recuperação de crédito no Brasil, ao lado da ação monitória e da execução. Diferentemente da execução, que requer um título executivo extrajudicial, a ação de cobrança ela é mais flexível, podendo ser baseada em qualquer tipo de prova documental que demonstre a existência da dívida. Isso significa que mesmo que você não tenha uma nota promissória ou um cheque ou um outro título executivo em mãos, ainda é possível buscar judicialmente o reconhecimento do seu direito ao pagamento. Vamos ver agora a importância desse tema. Por que é importante conhecer bem esse tipo de ação, a ação de cobrança? Porque a recuperação de créditos é vital para a saúde financeira de qualquer negócio. Inadimplências podem comprometer seriamente o fluxo de caixa da sua empresa, dificultando também o pagamento a fornecedores, aos funcionários e ainda o cumprimento de outros compromissos financeiros. Além disso, o desconhecimento ou o uso inadequado dos mecanismos judiciais disponíveis pode ainda levar à perda significativa de tempos e de recursos com as condenações. Outro ponto crucial é que a escolha errada da ação judicial pode resultar em processos mais longos e custosos. Portanto, entender as particularidades da ação de cobrança e quando ela deve ser preferida em relação às outras ações é uma vantagem estratégica para qualquer empresa. E nesse vídeo, nós abordaremos os seguintes pontos. Primeiro, faremos uma definição bem clara e detalhada do que é uma ação de cobrança. Em seguida, nós vamos explorar suas características principais, os documentos necessários para iniciar o processo e como ele se desenrola na prática. Você vai conhecer profundamente a ação. Também vamos fazer uma comparação entre a ação de cobrança, a ação monitória e a execução, destacando as situações em que cada uma deve ser utilizada. Por fim, eu vou explicar como você pode proteger a sua empresa de cobranças indevidas e garantir ainda que sua ação de cobrança seja bem sucedida, certo? Então venha comigo nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite agora mesmo para se inscrever, ative as notificações, ative o sininho. Assim você não perde nenhum dos nossos vídeos sobre gestão de passivos judiciais e ainda várias dicas essenciais para manter a saúde financeira da sua empresa. Então vamos lá? Vamos começar? Pegue seu caderno, pegue sua caneta, pois tem muitos pontos importantes. Você deve estar se perguntando aí, mas o que é uma ação de cobrança? Qual a sua definição? Qual o contexto? Vamos lá. É um dos instrumentos mais importantes no arsenal jurídico para a recuperação de créditos. Ela se caracteriza como um procedimento judicial destinado a garantir uma obrigação de pagamento para que seja reconhecida a obrigação e que venha a ser cumprida. Quando falamos de uma dívida, seja ela resultante de uma venda ou a prestação de um serviço ou qualquer outro tipo de contrato, é fundamental que o credor tenha meios eficazes para cobrar esse valor, caso o devedor não cumpra espontaneamente sua obrigação. Diferentemente da ação de execução, que requer um título executivo extrajudicial, como um cheque, uma nota promissória ou uma duplicata, a ação de cobrança ela não necessita de um título executivo. Isso significa que o credor pode iniciar uma ação de cobrança com base em outros tipos de provas documentais,
ou até mesmo provas testemunhais, ter indícios de provas suficientes apenas que comprovem a existência da dívida. Esse é o ponto central para entendermos a flexibilidade e a utilidade desse tipo de ação. A ação de cobrança ela é particularmente útil em certas situações, onde por algum motivo o credor não possui o título executivo, por exemplo, em muitos contratos mais informais ou acordos verbais, o credor pode não ter um documento que atenda os requisitos formais para ser considerado como um título executivo. E é aí que nesse cenário entra a ação de cobrança, que permite que o credor busque a justiça para que o juiz reconheça a validade daquela obrigação do devedor e, eventualmente, determine a ele que seja realizado o pagamento de forma coercitiva, se necessário. Outro cenário comum envolve situações em que, embora exista uma documentação da dívida, ela não foi formalizada de maneira adequada. Imagine, por exemplo, uma empresa que vende produtos a prazo, sem emitir uma nota promissória ou um contrato formal, e se o comprador deixar de pagar, a empresa ainda poderá acionar a justiça através de uma ação de cobrança, utilizando os documentos ali que foram produzidos, como notas fiscais, os e-mails de confirmação do pedido, ou até mesmo as testemunhas envolvidas na compra e venda ali, para comprovar a existência daquela dívida. A flexibilidade da ação de cobrança é um dos seus maiores trunfos, diferente de outras ações onde a ausência do título executivo pode fatalmente inviabilizar a cobrança judicial. E aqui o que importa é a capacidade do credor de demonstrar que existe uma obrigação pendente. Isso aí abre um leque de possibilidades para os credores, para que eles recuperem seus créditos, mesmo em situações onde a documentação não é muito robusta, não é ideal. Além disso, a ação de cobrança pode ser utilizada tanto por pessoas físicas, tanto por pessoas jurídicas, abrangendo uma vasta gama de situações e de relações comerciais. Por exemplo, ela pode ser aplicada em casos de inadimplência até mesmo dos consumidores em atraso de pagamento, atraso de contrato, de prestação de serviço, ou até mesmo na cobrança de aluguéis em atraso. Então, a ação de cobrança ela tem uma vasta gama de aplicação. A ação de cobrança ela também está fundamentada no Código de Processo Civil Brasileiro, que rege os procedimentos judiciais. Embora não se exija aí um título executivo, é crucial que o credor apresente todas as provas que sustentem sua reivindicação. E essas provas podem ser documentos como contratos, as notas fiscais, recibos, ou até as mensagens eletrônicas, e-mails, WhatsApp, as testemunhas. O que se busca aqui com essa ação é que o juiz reconheça formalmente a existência da dívida e que venha a determinar a obrigação do pagamento. Vale destacar que a ação de cobrança ela segue o rito comum, ordinário, o que significa que ela passa por todas as fases de um processo judicial, desde a petição inicial até chegar na sentença. Isso implica, caso o devedor não pague a dívida ou não apresente aí uma defesa válida no prazo legal, o credor pode, ao final, obter uma sentença favorável e proceder com o cumprimento de sentença. E vamos ver agora a importância dessa ação de cobrança na recuperação dos créditos. Ela não pode ser de forma alguma subestimada. Em muitos casos, ela é a única via disponível que o credor pode ter para conseguir receber o que lhe é devido, especialmente quando há um cenário de inadimplência prolongada e diversas tentativas extrajudiciais de cobrança que já falharam. O uso adequado dessa ação pode sim fazer diferença entre recuperar um crédito ou sofrer uma perda financeira significativa. Tá certo? Então prestem bastante atenção. Para os empresários e para os gestores financeiros de empresas, conhecer bem esse instrumento pode ser fundamental para proteger o seu patrimônio, o patrimônio da sua empresa, manter um bom fluxo de caixa. A ação de cobrança ela oferece essa alternativa legal, que é robusta, sim, para lidar com a inadimplência, evitando que a empresa tenha que arcar com prejuízo sem recorrer ao judiciário. Vamos ver agora quais são as características principais de uma ação de cobrança numa visão geral, uma visão jurídica, certo? A ação de cobrança, ela possui algumas características que a distingue e a que tornam também uma opção eficaz para a recuperação dos créditos. Vamos explorar essas características, esses detalhes, para que você possa compreender como essa ação pode ser aplicada na prática e quais são as suas vantagens e desafios envolvidos no cenário de cobrança de créditos. Uma das características mais importantes da ação de cobrança, sem dúvida, é a flexibilidade em relação às provas documentais. Diferentemente da ação de execução, que ela exige um título executivo extrajudicial, a ação de cobrança permite que o credor utilize uma variedade de documentos para comprovar
a existência da dívida. E esses documentos podem incluir contratos informais, notas fiscais, e-mails, testemunhas, qualquer indício de prova, qualquer materialização da prova pode ser utilizado. E essa flexibilidade ela é crucial em situações onde o credor não possui um documento formalizado com as características necessárias para configurar um título executivo. Mas ainda assim, ele precisa que a justiça reconheça a obrigação e que imponha o pagamento. Isso torna a ação de cobrança uma ferramenta valiosa para uma gama de situações e de relações comerciais. E torna também mais simples e efetiva a cobrança dos créditos, para recuperar aí valores de serviços prestados ou mercadorias fornecidas. A ação de cobrança ela pode ser utilizada tanto, nós vimos aí, por pessoas físicas, como também por pessoas jurídicas. Não há uma limitação, serve aí para todo tipo de empresa, todo tipo de empresário, comerciante, prestador de serviços e até mesmo os indivíduos, aí, pessoas físicas que tenham realizado algum tipo de operação, ainda que informal, podem recorrer a essa modalidade para tentar recuperar seus valores. A ação de cobrança ela pode ser aplicada a diferentes tipos de obrigações, diferentes tipos de cenários, sejam elas monetárias, de entrega de bens, prestações de serviços. É muito versátil e essa versatilidade faz com que a ação de cobrança seja uma escolha frequente quando há inadimplência e o credor deseja formalizar a cobrança judicialmente. A ação de cobrança ela segue o rito comum ordinário. Este é o procedimento padrão no judiciário. Para a maioria das ações se segue o rito ordinário. E esse rito envolve diversas etapas processuais, como a apresentação da petição inicial, a citação do devedor, aí vem a defesa, a contestação. Caso o devedor apresente sua defesa, vem a fase de instrução, onde as provas são produzidas, e aí finalmente vem a sentença. Embora esse rito seja mais longo do que uma ação de execução, que é mais célere, mais curta, ela oferece ao credor a oportunidade de comprovar sua demanda de maneira detalhada. Ao mesmo tempo, o devedor tem a possibilidade de se defender, o que torna o processo mais equilibrado. Porém, é importante lembrar que, ao final, o juiz pode proferir uma sentença que reconhece a dívida e permite o cumprimento de sentença, o que pode incluir medidas como a penhora dos bens do devedor. Então, é no cumprimento de sentença que vem essa fase de satisfação. Uma das principais vantagens da ação de cobrança é a possibilidade de, ao final do processo, obter essa sentença, permitindo o credor executar, realizar a penhora de bens do devedor. Se o devedor não pagar a dívida ou não apresentar uma defesa válida, o credor pode requerer sim a penhora de bens, bens imóveis, veículos, contas, todo tipo de ativo que seja suficiente para garantir o pagamento da dívida. Essa possibilidade de penhora é uma garantia importante para o credor, pois oferece uma forma concreta de recuperar o valor devido, mesmo que o devedor não colabore ou não pague de forma espontânea. A penhora de bens é uma medida coercitiva, ela é obrigatória e isso aumenta as chances de recuperação do seu crédito. Apesar dessa flexibilidade em relação às provas, é fundamental aqui a gente destacar que o credor tenha uma boa documentação em mãos, uma documentação robusta que comprove minimamente a existência da dívida. Isso não quer dizer apenas o contrato, mas todo o arcabouço ali, notas fiscais, documentos, correspondência, tudo que ele tiver, que ele puder fornecer para a instrução, para a formação de prova é essencial e necessário. A falta de documentação adequada pode sim complicar o processo e pode diminuir as chances de sucesso na ação de cobrança. Portanto, é essencial que o credor se prepare bem antes de ingressar com a ação, reunindo todas as provas necessárias para sustentar a sua demanda e a sua pretensão. Como toda ação judicial, você tem que ter muito cuidado e muita atenção com as provas. Toda ação de cobrança também apresenta alguns desafios. O rito comum por si só, o rito comum ordinário, pode ser mais demorado, especialmente se o devedor apresentar uma defesa, se ele recorrer das decisões judiciais. Além disso, a ação de cobrança pode ser até mesmo menos eficiente em termos de tempo quando comparada a uma ação de execução. A ação de execução ela é mais célere devido à existência do título executivo. Mas se o título não for válido ou não for formal, a sua execução pode findar, por isso deve optar pela ação de cobrança. É importante ainda considerar que se o devedor não tiver bens suficientes para penhora, isso pode inviabilizar a recuperação do crédito. Então é importante fazer uma análise. É importante que o credor tenha uma avaliação clara das chances de sucesso da sua ação. Antes de iniciar o processo, investigue também a capacidade, o patrimônio do devedor. É importante também mencionar os custos envolvidos com a ação de cobrança,
Como em qualquer processo judicial, o credor deve arcar com as custas processuais e, eventualmente, se perder com os honorários advocatícios. Em muitos casos, esses custos podem ser recuperados ao final da ação. Sim, se o juiz determinar que o devedor deve arcar com as despesas processuais. Mas é importante ter isso em mente, os riscos processuais são importantes para a sua avaliação, né? Então, você pode pedir sim a restituição desses valores, né, e a restituição do valor principal também corrigido com juros, correção monetária e além das custas processuais. Vamos falar agora sobre os documentos necessários para essa ação. A preparação, a formação do processo adequado, ela é crucial para o sucesso dessa ação de cobrança. Como qualquer ação judicial, a qualidade e a organização das provas apresentadas fazem total diferença para o desfecho do processo. Isso é especialmente relevante em um cenário onde a ação de cobrança tem uma importância para o credor, né? Aquilo ali é algo que vai recuperar de fato um crédito muito importante para a empresa. Então você deve ter em mente a observância de diversos aspectos aí processuais. Vamos começar falando sobre os tipos de documentos que são essenciais para darmos início a essas ações de cobrança. Esses documentos podem variar dependendo da natureza da dívida, sim, mas de forma geral os seguintes documentos são indispensáveis. Primeiro é o contrato. Se você tiver o contrato, perfeito, ótimo. Se houver um contrato firmado entre as partes, ele é o documento mais importante, mais relevante e que deve ser juntado ao processo. Mas por que não entrar com execução? Às vezes os contratos têm condições, têm termos, foram cumpridos em parte ou não, por isso a ação de cobrança deve ser preferencialmente a escolha do credor para evitar qualquer tipo de impugnação ou exceção de pré-executividade. Outro ponto essencial, você pode juntar também, são as notas fiscais, as faturas, os boletos. Em muitos casos, especialmente, as relações comerciais, elas são demonstradas ali, por meio desses documentos, que podem ser utilizados para provar de forma robusta a existência dessa dívida. Esses documentos, eles evidenciam que um produto ou que um serviço, ele foi fornecido, foi prestado e foi negociado ali entre as partes, não deixando nenhuma dúvida. Fica ali comprovado a existência da negociação. Recibos e comprovantes de pagamento ou pagamento parcial também são muito relevantes, né? São importantes para demonstrar que a dívida ela foi reconhecida ou que ainda há algum saldo devedor. Busque esse tipo de documentação porque é muito importante. Outro ponto, e-mails, WhatsApp, comunicações eletrônicas, tudo isso também tem grande validade ali para corroborar as alegações, né? Junte todos esses registros, ainda que sejam eletrônicos, eles também podem ser utilizados como prova ou indício de prova de que houve um acordo entre as partes, mesmo que ainda tenha sido o mais informal possível. Provas testemunhais também são admitidas, apesar de não ser o mais recomendado. Se não houver aí uma documentação suficiente, é possível sim recorrer a testemunhas que possam confirmar a existência da dívida e o não pagamento. As testemunhas elas podem ser chamadas a depor no processo e suas declarações podem sim reforçar o caso e as alegações do credor. Tá certo? Outro ponto que pode ser também juntado, às vezes, são os extratos bancários, que demonstram transferências, que demonstram fundos ou a falta de pagamento, parcelas acordadas, também pode servir de provas em muitos casos, tá certo? Aí vai, caso a caso, uma análise mais profunda, né, da documentação que você possui. Além de reunir esses documentos, os documentos corretos, é também essencial que eles sejam apresentados de uma maneira organizada e clara ao tribunal, nessa sequência que nós acabamos de expor. Isso começa na elaboração também da petição inicial, que deve incluir um resumo detalhado da dívida, acompanhado de todas as provas documentais, tudo que for pertinente. A petição também precisa explicar ao juiz exatamente o que é que está sendo cobrado, quais são as parcelas, o porquê que o credor tem direito àquele pagamento. Tudo isso deve ser exposto de forma muito bem fundamentada. É recomendável numerar e organizar os documentos de forma sequencial e lógica. Por exemplo, se você está apresentando um contrato seguido de nota fiscal, seguido do e-mail que comprova a dívida, seguido dos demais documentos que em ordem cronológica foram produzidos, isso facilita de fato a compreensão do caso pelo juiz e torna a argumentação mais persuasiva, mais clara, mais lógica, né? Nós trabalhamos com a lógica jurídica. Na petição inicial também é importante incluir o detalhamento exato do valor da dívida. Isso deve incluir o valor principal, qualquer acréscimo, os juros, multas por atrasos, correções, tudo isso deve ser bem detalhado. Todos os detalhes também da negociação também podem ser expostos e fundamentados. Os valores devem ser calculados com precisão, pois não pode ter qualquer tipo de erro, porque senão dá margem para a defesa para o devedor. E aí ele pode sim contestar a sua ação de uma forma robusta. Além disso,
O credor deve estar preparado para explicar a base de cálculo de qualquer acréscimo ou de qualquer correção que esteja sendo exigida se ele for questionado. Isso pode incluir a aplicação dos índices de correção, das taxas de juros que foram previstas no contrato e de outros fatores de atualização que possam influenciar ali no valor final da dívida, tá certo? Dependendo da natureza da dívida, pode ser sim necessário incluir documentos adicionais. Quais são os documentos adicionais que geralmente se utilizam? Laudos ou perícias, trabalhos técnicos, onde a disputa sobre a qualidade de um serviço prestado ou de produto, eventualmente, pode ser necessário às vezes comprovar, né, por meio de um laudo técnico, quem é que tem razão, quem é que está falando ali de forma mais fidedigna a sua versão. Né? Certidões de protestos também podem ser utilizadas, se a dívida foi protestada em cartório. Certidão de protesto ela é uma prova adicional, ela é valiosa, ela pode sim fortalecer a ação de cobrança. Ela demonstra que houve a tentativa formal de resolver a inadimplência antes de se recorrer ao judiciário, e isso pode influenciar sim na decisão do juiz. Outros elementos: correspondências, notificações extrajudiciais, qualquer tipo de comunicação enviada ao devedor cobrando o pagamento da dívida também pode ser anexado. Isso aí inclui cartas de cobrança, as notificações extrajudiciais, e-mails de cobrança, qualquer outro documento que mostre que o credor tentou resolver a questão de forma minimamente amigável antes de recorrer à justiça. Essas notificações elas servem para evidenciar a boa-fé do credor e a tentativa de solucionar o problema sem a necessidade de um processo judicial. O próximo passo é a elaboração da petição inicial, que é o documento essencial para iniciar a ação judicial. Ela deve ser clara, objetiva, fundamentada, apresentar os fatos, as provas e os pedidos do credor de forma coerente, persuasiva e juridicamente fundamentada. A estrutura da petição inicial ela obedece uma sequência lógica, vem a qualificação completa das partes, a identificação do credor, a identificação do devedor, seus respectivos nomes, né, o endereço, o CPF ou o CNPJ. Em seguida narra-se os fatos, depois os fundamentos jurídicos e depois vem o pedido. Dentro de um contexto ali, conta-se a história toda do contrato, do descumprimento, das obrigações, direitos e obrigações do devedor e do credor. Essa fundamentação legal é crucial que a petição esteja bem robusta. Isso significa citar artigos dos códigos, jurisprudência, né, citar ali as provas que fundamentam os pedidos. Tudo isso deve estar muito bem estruturado na petição, tá certo? E no próximo vídeo nós vamos finalizar aí mais detalhes sobre a ação de cobrança. Se gostado desse vídeo, né, essa pequena e breve introdução, mas já abordando diversos pontos, tá certo? Meu nome é Rafael Fernandes, seja bem-vindo ao Dívida Express, inscreva-se no nosso canal para receber nossas notificações, assista os nossos vídeos e até breve.